Sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo episódio, a nossa segunda aula da nossa série de conhecimentos básicos e fundamentos da linguagem de programação e da nossa lógica de programação. Essa aqui é a segunda aula e eu sou o Luan Augusto Santana e vou te apresentar os conceitos da nossos fundamentos da linguagem de programação e da nossa lógica. Seja muito bem-vindo. Vamos lá. O que a gente visa? Visa que os conceitos básicos e elementares da programação e o desenvolvimento de algoritmos sejam bem apresentados, com todas as suas características, paradigmas de linguagem, programação e tudo o que você possa agregar ao seu conhecimento. Então, vamos esperar que você consiga desenvolver, ao final de todo esse curso, operações básicas da programação desses temas. Então, vamos iniciar com alguns tipos de dados, trazendo primeiro os tipos primitivos. Os tipos de dados primitivos são tipos básicos que devem ser implementados por todas as linguagens de programação, como os números reais, inteiros, booleanos e caracteres e strings, beleza? Partindo para o próximo, teríamos as constantes e variáveis. Portanto, lembra-se, as constantes e variáveis são espaços de memória reservados para todo tipo de dado que você deseja trabalhar. Constantes são valores fixos, que você utilizará em seu programa, e variáveis são valores que precisam variar durante o tempo de execução do seu programa. Compreensível? Constantes fixos, eles não são alterados, e variáveis eles vão variar de conforme você usa e aplica o programa na execução dele. Tranquilo? Vamos lá. Operadores, temos aqui em seguida os operadores aritméticos. Os operadores nos permitem modificar ou obter novos valores a partir de uma ou mais variáveis. São agrupados segundo o número de valores que aceitam um único valor, dois valores, três valores, conhecidos como unários, binários ou ternários, respectivamente, como algumas subdivisões deles, como a adição, temos a subtração, multiplicação e divisão. Como lá no seu ensino médio, nos primeiros aninhos que você estava aprendendo matemática básica. Ou seja, não tem nada muito complicado, é matemática básica. E temos também o módulo, e que o resto é divisão. São aqueles que estudamos na escola, né? Como vocês sabem, aquelas funções básicas de somar, subtrair, multiplicar, dividir, etc. Nesse caso, se os operadores são números, integer ou float, podem ser usados normalmente. Se forem de outro tipo, são valores que serão convertidos antes da realização da operação. Não há problema com isso, sempre há uma forma de utilizá-los. Com esses operadores, podem fazer qualquer operação matemática ou tipo de dados numéricos. Compreensível? Também temos operadores relacionais. Os operadores relacionais trabalham como comparações, igualdades ou desigualdades. Eles verificam os valores dos operadores que ficam cada um de um lado da operação, retornando verdadeiro ou falso. Simplesmente isso. Reforço que a operação só pode ser aplicada a dois operandos. Se houver mais de um operando envolvido, basta lembrar que a expressão deve ser executada da esquerda para a direita. Portanto, o primeiro operador relacional que aparecer, você deve calcular, já que entre eles não existe prioridade. Temos também operadores lógicos. Na programação, existe um tipo de dado chamado booleano. Esse tipo guarda uma informação que indica se é algo verdadeiro ou falso. Pensando se de maneira abstrata, isso pode parecer não fazer muito sentido. Isso pode parecer muito sentido. Porém, se pensarmos de maneira um pouco mais concreta, e facilita as coisas. Vamos supor que você receba a idade de um usuário no seu programa e deseja saber se ela é maior de 18 anos. O resultado da análise da idade só pode retornar dois valores: verdadeiro, se ela tiver mais de 18 anos, ou falso, se ela tiver menos de 18. Os operadores lógicos entram quando precisamos realizar operações sobre um ou dois valores booleanos, verdadeiro ou falso. Vamos pensar da maneira prática. Imagine que agora nós precisamos verificar se a idade do usuário é maior que 18 ou menor que 22. Pensando como eu vou resolver o problema acima, precisamos realizar duas operações. Uma para saber se a idade é maior que 18 e outra para saber que a idade é menor que 22. Aí assim, vamos apresentar aqui para você na tela a tabela de operadores lógicos, onde você possa ver a comparação se ela tem mais de 18 ou menor que 22, de forma que apresente os nossos operadores, que seja compreensível para vocês. Nosso próximo tipo de dado também, não um tipo de dado exatamente. Temos
como assim podemos operar com esses dados. É a entrada e saída de dados. Embora que o computador possa dar solução ou a certos problemas, muitas vezes mais rápido que um ser humano, quais os problemas do mundo real um algoritmo que não pode receber e nem apresentar dados para resolver? Por exemplo, é possível para algum algoritmo informar a idade de um usuário, mas quais dados informar? Ele só saberá informar se receber esses dados. Então, e o usuário só saberá dados informar se o algoritmo pedir. Solucionamos esse impasse por meio de uma entrada e saída de dados. A entrada e saída de dados compõe esse processo que consiste em receber dados do mundo real, por meio do que é digitado ou da ação do mouse, por exemplo. Após isso, mostramos a informação processada ao usuário. O que pode acontecer por meio da tela, uma impressão ou ainda a gravação de um arquivo. A saída dos dados, os algoritmos precisam interagir com o usuário. E para isso, podemos utilizar o comando escreva. Escreva, abre parênteses e aplicar o que a gente quer escrever. Vamos supor, escreva, abre parênteses, aí temos duas aspas. Olá mundo, aquele programa bem simples que você provavelmente já realizou ou vai realizar ainda, que você pode expressar e imprimir algum dado na tela. E também temos a nossa, assim, dividindo os dois, temos a entrada de dados, para que o usuário interaja com o algoritmo. Então, essa precisa ler o dado por meio de algum comando leia. Vamos supor, leia, abre parênteses, e assim o programa vai permitir que o usuário digite algum valor. Vamos supor que o seu programa ele pergunte ao usuário lá. Você colocou ali, assim, você usa normalmente os dois em conjunto. Você colocou lá, escreva, abre parênteses, qual a sua idade? Aí você em seguida executa o programa leia, a execução do leia, abre parênteses. Nisso, o programa, o algoritmo, vai permitir que o usuário escreva a idade dele e vai receber os dados. Então, a interação de entrada e saída de dados em conjunto. Para que o usuário interaja com o algoritmo, isso precisa ler o dado no meio do comando da tela. Contudo, assim como quando lemos alguma informação e guardamos ela no nosso cérebro, o computador também guardará o dado lido na memória, lembrando o conceito de variáveis. O dado informado será armazenado em uma variável. E assim que você retorna todos os tipos de dados, variáveis, toda essa estrutura lógica, você aplica em conjunto. Tanto um dado booleano para validar alguma informação recebida, alguma escritura na tela, uma saída de dados, para expressar na tela do usuário perguntando alguma informação. E também a entrada de dados que permite o usuário trazer o dado para que você possa validar com as suas operações, seus operadores. Enfim, resumidamente, partindo desse segundo episódio da nossa série de Fundamentos da Programação e Lógica, conclui-se que talvez agora você esteja capacitado para compreender um pouco do que são saída de dados, entrada de dados. Você agora consegue compreender o que são operadores lógicos, você pode compreender o que são operadores relacionais, você pode verificar se é verdadeiro ou falso. Você agora tem domínio também sobre os operadores aritméticos, né? Como eu havia ressaltado antes, a adição, subtração, multiplicação, matemática básica da escola, não tem problema nenhum, você não vai conseguir se complicar com isso. Também temos as constantes, variações e variáveis. Você lembra, constante é fixa, variável, ela varia de acordo com a execução do programa, beleza? Tipos primitivos também, vamos lá, reais, inteiros, booleanos, caracteres e strings, sendo eles reais um número real, que você já compreende que é um número real, um inteiro, um booleano, que vai validar se é verdadeiro ou falso, caracteres e strings. Strings normalmente são conjuntos de texto, caracteres, ok? Sem problema? Então, voltando desde o começo, como era o objetivo, você poder ser capacitado, desenvolver operações básicas de programação do sistema, agora você compreende o que são esses tipos de divisões. Espero que tenha sido uma aula boa, que você tenha agregado bons conhecimentos. Esperamos você no próximo vídeo da série. Muito obrigado, até a próxima.